Boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre o lugar de pai. Pai, dentro da visão sistêmica, tem uma relação com a força, com o mundo. Então, a gente precisa visitar esse lugar e observar como é que está a nossa relação com o mundo. Então, como é que eu sei se eu já elaborei a minha relação com o meu pai? Eu olho os efeitos. Então, hoje nós vamos fazer uns exercícios, algo bem especial voltado para este olhar. A gente fala muito de mãe, de acolhimento. E o lugar do pai? Qual é esse lugar? Deixa eu me apresentar. Eu sou Marta Bordinassi, sou terapeuta familiar, psicopedagoga e hoje todo o meu trabalho ele é conduzido a partir das observações de Bert Hellinger, que é o precursor aí da constelação familiar, mas eu tenho visto que esses ensinamentos a gente não observa só na constelação familiar. Então, a gente observa essa relação dentro da psicanálise, dentro de tantas outras áreas, né? É um princípio já bíblico, né? Honre seu pai, sua mãe. Então, nada mais é do que expandir esse olhar, tá? E aí, por que o pai tem essa relação com o mundo? Tem a relação com a força, né? Bert diz que a mãe, ela representa a vida, ela dá a vida, mas o filho só vai ao mundo na mão do pai. E aí começa aquela confusão, porque a gente não pode olhar para a mãe e para o pai com um olhar idealizado, né? Fantasioso. A gente precisa enxergar a nossa realidade como é, a nossa mãe e o nosso pai como eles são, se conectar com isso. Então, o exercício de hoje é justamente para olhar para isso. Então, a gente vai caminhar hoje para olhar aquilo que desconectou do nosso pai, tá? Para o exercício de hoje, eu vou pedir uma folha de sulfite. E essa folha de sulfite, vocês vão dividir em quatro partes. É o único recurso, a única coisa que a gente precisa. É pegar uma folha de sulfite e dividir em quatro partes, porque nós vamos conduzir a aula de hoje em quatro momentos, tá? Então, o único material que a gente vai precisar é uma folha de sulfite dividida em quatro partes. É, E esse caminho que nós vamos percorrer, usando esse exercício, vai fazer a gente olhar para que momento isso desconectou, tá? A gente fala muito da questão da ausência do pai, da falta de pai. Muitas vezes a gente ainda está lá na esfera de questões com a mãe, é, ainda naquela camada, mas nada impede de que a gente olhe para esses dois lugares, né? A gente precisa da força do pai para ir para o mundo, dessa confiança em expandir, em conquistar, em buscar. Esse movimento é relacionado ao pai, né? A mãe também nos conduz, a mãe também traz essa energia, mas é de um outro lugar, é um lugar de nutrição. Então, Bert fala que a gente se nutre na mãe, mas a gente precisa da força para ir para o mundo pelo pai. Se vocês observarem algumas imagens, a mãe, ela tem um cuidado com a criança de segurar e olhar para a criança, olho no olho, aquele gostosinho. O pai, muitas vezes, ele segura o filho, costa no peito e o filho olha para frente. É como se ele mostrasse o mundo, né? Então, se vocês forem observar, procurar álbuns de fotos, vocês vão ver que é muito comum essa foto, né? E uma outra observação também que a gente faz é que vocês imaginam como é a mãe?
ensinando uma criança a andar de bicicleta, eu acho que ela não larga a bicicleta nunca. Ela fica ali com o tempo todo com medo de cair. E o pai já empurra, o pai solta, né? Então, a gente observa isso tanto na psicanálise como olhando ali o quanto ele empurra para a vida. E mesmo quando o pai, a gente fala que o pai é ausente, ou que faltou pai, ou que o pai é desconhecido, ele está ali, a falta dele também nos diz algo, né? Também nos traz algo, né? Nós somos formados não só por aquilo que a gente recebeu, pelo aquilo que faltou. Então, às vezes, faltou e a gente busca. E hoje eu vou falar desses dois movimentos, dois extremos, quando tem a ausência, a falta, e quando a gente coloca o pai lá no pedestal, tá? Também tem esse movimento. E eu vou falar desses dois lugares, vou comparar isso, fazer esse movimento com vocês. Para a gente começar, eu dei um tempinho para a gente se organizar aqui, fiz uma introdução, mas para a gente entrar no assunto, eu gostaria da gente começar com um exercício de respiração, um exercício de presença, de conexão. Aliás, é lugar de pai, é lugar de conexão, expansão, e eu preciso me conectar com aqui agora. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, prestarem atenção no corpo de vocês. Então, não é hora de ficar pensando muito, é hora de sentir. Para a gente sentir, a gente precisa estar atento até à nossa respiração. Como é que a gente está nesse momento aí de respiração? Observe se tem alguma tensão no corpo, se tem algum lugar com algum tipo de dor, relaxa. Alivia, escola o ombro da orelha e relaxa. Imagine agora que você está olhando para o seu pai. Traga a presença dele para assistir essa aula com você. O pai vibra dentro de nós. Essa ausência, essa falta, a gente pode sentir dentro de nós. Traga essa presença sem julgamento, sem exigência. Tudo que a gente vai falar aqui hoje é de um lugar de aceitação. Hoje a gente não julga nada. Só vamos visitar e olhar para essa relação. Abrir os olhos. Eu não consigo enxergar no escuro, então eu preciso olhar para minha história para que ela pare de doer, para que pare de sangrar. Então, volte para o aqui e agora, já em estado de presença, sem julgamento, com a presença do seu pai. O pai, muitas vezes, a gente pensa que ele não esteve lá e muitas vezes não esteve. Ok, eu entendo, porque o pai é aquela presença assim onde a mãe antigamente dizia: deixa seu pai chegar. Então era a figura de autoridade, muitas vezes, ou a figura que se preocupava ali com o sustento da casa. Hoje a gente já percebe que os papéis, a gente divide mais tarefa, mas a nossa conexão maior, aliás, primeira, é com a mãe. E às vezes essa conexão é tão intensa, ela é tão forte, que nos impede de acessar o pai. E o pai, no seu lugar de homem comum, muitas vezes ele se afasta e ele espera o filho vir procurar. Nós estamos falando aqui de pessoas também que tiveram seus traumas, as suas dores, as suas dificuldades. Então, muitos pais não receberam também para entregar, para que possa conduzir. Hoje é muito comum a gente falar de terapia,
tantas outras coisas. Mas será que os nossos pais fizeram terapia? Olharam para isso? Tiveram tempo de pensar? Tudo que a gente ouvia falar tem que vingar, se a criança tem que vingar. Então, tinha uma preocupação de vingar, de nascer, de ter aquela vida. Agora, olhar para a questão emocional, isso já é mais recente. Então, é deste lugar que eu quero fazer essa, esse encontro hoje, de reconexão com essa figura, para que não é a minha ideia aqui que a gente cure todas as feridas, que a gente saia por aí falando, eu perdoo o meu pai. Não, não é isso. É simplesmente uma aceitação da realidade. Se ele ok, ele entregou o que ele pôde entregar. Se ele não esteve, onde será que ele estava? Que dor, para onde ele estava olhando? O que estava acontecendo com ele? Então, é deste lugar sem julgamento, tá? É, essas tem uma teoria que diz que a gente nasce com uma folha em branco. Se a gente for observar essa teoria, quais são as nossas primeiras referências? As nossas primeiras experiências também são com o pai e com a mãe. E aí tem uma outra teoria, que é a teoria do apego, que por sinal eu gosto muito, que diz que quando a gente tem um apego seguro, quando a gente recebeu um carinho, uma atenção, a gente tem uma força diferente, a gente confia mais nas pessoas. Só que o Bert fala que não dá para a gente colocar outra pessoa no lugar do pai, no lugar da mãe. E como é que fica, então, essas teorias? Como é que a gente vê? Pela constelação, se por acaso um avô representa uma figura paterna, e ele faz isso pelo filho ou pelo genro que não ficou ali com aquela criança, se todo mundo respeita o lugar daquele pai que não ficou, é, tudo bem. Só que não é isso que acontece. Muitas vezes, quando o pai não está, a gente critica, a gente julga, a gente reclama. E o que eu tenho observado? Pai que dá demais, pai que está no pedestal, também é problema. São crianças que perdem o limite, né? São crianças que ficam, muitas vezes, sem conseguir fazer. Então, qual é o segredo? Cada coisa no seu lugar. Esse é o segredo. Então, é preciso ter muito cuidado com a idealização. Quanto mais a gente tiver conexão com a realidade, da forma que foi, da forma como é, mais força a gente tem. Então, eu não preciso fazer grandes movimentos. É um movimento interno profundo, que é de aceitação com a realidade. E aí, como é que eu faço para olhar para a realidade? Se eu abro o Instagram hoje, ou sei lá, olho qualquer outro lugar, parece que a vida de todo mundo é melhor do que a minha. Parece que todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo tem uma dificuldade. O que eu tenho observado muitas vezes, às vezes é uma dificuldade maior com a mãe, uma dificuldade maior com o pai, uma dificuldade com o relacionamento ou na educação dos filhos. Mas quando a gente vai olhar isso de perto, sempre tem a mesma raiz. Eu já atendi clientes que falavam: não, eu não vim aqui para falar de pai e mãe, mas tudo começa aí. Longe de mim achar que a gente vai estar curado, porque como seres humanos, nós somos seres inacabados, né? Enquanto a gente vai respirando, a gente está aprendendo algo, a gente está vivendo e que continue assim, né? A gente sempre se desenvolvendo e aprendendo. Eu separei até alguns filmes para comentar com vocês, né? De relação com o pai. E vou deixar no grupo, vou encaminhar para vocês. Porque é bacana também a gente observar
essas relações de um outro lugar. Eu estou assistindo, não é a minha relação, né? E a gente aprende muito quando a gente olha para isso, né? E como é que eu sei se eu tenho um problema com meu pai? Se tem algo que eu preciso olhar, que não tá bom. Como é que eu vou saber isso? Eu vou olhar para os efeitos. Se eu tenho alguma área da minha vida que não está em expansão, eu tenho um bloqueio, algo a ser visto com o pai. Ah, mas é direto assim? É direto assim. Pai é mundo, é expansão, é amplitude. Então, se algo não avança, se eu sinto uma trava, se eu fico naquele ciclo vicioso de repetição, eu preciso parar e olhar um pouquinho a relação com esse pai. E qual é a intensidade do meu conflito? Eu não sei, tem gente que fala assim, pai tem relação. O Bert, aliás, fala que o sucesso tem a cara da mãe, né? Ok, então eu olhei, vi, recebi a nutrição, tá. Mas aí vem o Bert e fala que o dinheiro, ele vem com a mãe, mas ele só fica se tiver pai. Então tem essas frases que ele solta no meio de uma constelação que às vezes a gente demora para caminhar. E se você for procurar a teoria do Bert, não tem. Vários livros dele são assim, pessoas, alguém que gravou, filmou, viu a constelação e sempre após uma constelação, o Bert parava e falava sobre aquilo que ele tinha observado, o que que ele tinha visto com relação àquela dinâmica. Então, quando ele fala da energia do dinheiro, muitas vezes a gente conquista o dinheiro. E aí, aquelas pessoas que têm muito medo de perder o dinheiro, que têm uma relação que não é saudável com o dinheiro, pode visitar a relação com o pai. Tem algo ali de julgamento. Mas isso eu não quero falar como uma regra, porque cada sistema é único, cada um é único. Então, aqui o objetivo não é ficar criando padrões, não. É justamente o lugar do pai para abrir para expansão. Então, o grande objetivo de hoje é expandir. E se eu estou em julgamento, eu fico aprisionado, eu fico menor, né? Eu encolho, né? Então, pensa, tudo que é um julgamento é uma separação, uma cisão. Então, eu me nutro com a mãe, mas eu ganho força com o pai, tá? Então, eu gostaria que vocês caminhassem nesse lugar. Minuto com a mãe e ganho força com o pai, tá? Se tiver atrofiado, paralisado, é isso aí. Bom, e aí eu falei para vocês que são duas coisas que eu queria ver, né? Que eu vou falar com vocês com relação à falta e à ausência. Muitas pessoas acham que a ausência do pai causa ali um buraco gigante, que a gente fica ali com uma lacuna de força, mas muitas vezes a gente caminha num lugar de conexão com força pela falta. Então, muitas vezes, pela falta, a gente se abastece, né? E corre atrás e busca. Só que o que acontece com muitas pessoas que têm essa falta, essa ausência, e vão para a vida com esse lugar faltando, em busca? São aquelas mulheres tipo trator, sabe? É uma força desenfreada, assim, uma força que vai atropelando tudo que vem pela frente. Não é essa força que a gente precisa, uma força em equilíbrio. Então, essa ausência e essa falta, ela pode virar uma força, mas tem que ser uma força em equilíbrio, não uma força desenfreada. E essa força de trator que a gente fala, que faz tanta coisa, muitas vezes não se sustenta e não prospera, né? Então a gente precisa parar, voltar uma casa, visitar e recalcular a rota para ajustar a força. Só que aquele filho que coloca
o pai no pedestal também fica muitas vezes bloqueado, né? É, e esse bloqueio, assim, recebeu tanto que fica paralisado na sua própria autonomia. Então, eu não posso ter falta e eu também não posso ter muito. Então, quando eu coloco essa figura no pedestal, eu não consigo enxergar os defeitos. E tem defeitos, né? Quando eu falo enxergar os defeitos, é observar que aquilo também atua em mim, porque eu só transbordo a partir do momento que eu aceito tudo que veio, inclusive os defeitos. Então, eu preciso, quando o pai está no pedestal, como é que eu vou superar o meu pai? Imagina uma mulher que tem o pai no pedestal. Qual é o homem que compete com o pai? Nenhum. Ela vai ficar sozinha. Então, preciso baixar um pouco. Não é que baixar, mas enxergar a realidade como ela é, né? Simples assim. E para um filho, como é esse filho que recebe demais dos dois? Aquele filho que recebe um amor intenso. É a mesma coisa. Quando a gente observa a criança sem autonomia, sem ir para a vida, ela fica perdida, ela fica fora de lugar. Então, a gente precisa pensar sobre, sabe, aquelas pequenas faltas, faltar alguma coisa. A nossa vontade como pai e mãe é dar tudo, mas é preciso ter uma energia de ir conquistar as coisas também. Então, que a gente precisa levar para a vida? O recurso do jeito que veio. Se veio com falta, eu vou buscar, olhar, eu não vou ficar exigindo dos meus pais. Então, quando eu fico exigindo ou lamentando o que faltou, o que não veio, o que acontece? É como se a vida estivesse lá na frente e eu estivesse olhando para trás. A mesma coisa, o filho que quer cuidar demais dos pais. Se você for cuidar do seu lugar de filho, ir lá fazer o que tem que ser feito e voltar para sua vida, ok. Mas muitos filhos paralisam a vida para viver a vida dos seus pais. Não estou falando de deixar de cuidar, não é isso. Eu cuido, eu vou lá, faço o que tem que ser feito, mas eu olho para a minha vida. Então, às vezes eu atendo algumas mulheres que não conseguem um relacionamento duradouro e você percebe que ela está lá naquele lugar de cuidar dos pais. E aí ela não cuida da vida dela. Ela não pode ir para a vida. É como se ela fosse para a vida, se ela casar e ter a família dela, constituir a família dela, ela deixa de ser filha. E isso é um recurso que a gente olha do nosso inconsciente de proteção que, na verdade, não está protegendo nada, né? Nós temos um curso onde a gente estuda o livro A Coragem de Ser Imperfeito e a gente faz a relação desse livro com a constelação sistêmica. E o quanto que a gente, acho que o capítulo mais difícil para a gente ali, que ficamos assim bastante tempo ali, demorando, fazendo exercício, e até foi o causador aí de algumas sessões particulares, assim, individual, foi o capítulo de escudos, né? Quando a gente começa a identificar quais são as nossas... Tem teoria que chama de máscara, né? Mas o que a gente está usando como escudo, como justificativa, né? E assim, vamos falar a verdade. Todos nós temos ótimas historinhas, ótimas justificativas para nossa história. Só que se eu fico nessas historinhas e nessa justificativa, eu só fico paralisada, eu não avanço. Então, eu preciso sair desse roteiro de justificativa, de historinhas, porque eu preciso avançar, né? Eu preciso expandir. E historinha justificativa vai te levar lá para aquela dor de novo, vai te levar lá para aquele lugar e de lá você não sai. Então, para eu avançar, para eu caminhar, eu não posso ficar preso na historinha. Posso ir lá, olhar, sim, tem histórias difíceis, tem destinos bem complicados, mas quando a gente tem um destino bem difícil,
Quando a gente tem uma história difícil, e a gente supera isso e a gente olha para isso de outro lugar, é o que o Bert chama de força especial. A gente ganha uma força que é uma de foguete, sabe? Propulsão, assim, de expansão. Mas eu preciso olhar para essa história sem, sem vitimismo, sem julgamento. É assim, olhar para a história do jeito que ela é, a realidade. A realidade conecta a gente ao chão. Mas tem muitos filhos que, às vezes, falam que não são frutos de um amor, vai. De repente, sei lá, conheceu em algum lugar, não ficou na vida da mãe, ou de repente nem a mãe pôde ficar, e, enfim, a vida chegou de uma maneira torta. Tem um post que eu coloquei de uma senhora que ela fala muito sobre isso, né? Que ela fala assim: ninguém me queria, meu pai não me queria, minha mãe não me queria, porque você acha que lá no momento pai e mãe vai estar lembrando de filho? Não, não é isso. Mas enfim, a vida chegou para aquela senhora de uma forma bem complicada, ninguém queria ela. E aí, durante um tempo, ela disse que processou isso, e até que um dia ela chegou na seguinte conclusão: bom, ninguém me queria, mas e agora? A vida está aqui, eu preciso fazer algo com essa vida. E aí ela se compromete a viver da melhor forma possível. Então, muitas vezes é isso mesmo. A vida chega de uma forma muito complicada para a gente, mas eu vou ficar olhando para isso? Não. Eu vou enfrentar e viver da melhor forma possível. Tem algumas situações que eu entendo que é difícil a gente conviver, né? A gente desenvolver amor por uma pessoa que nos machucou, né? Que a gente sabe que tem relações difíceis aí. Eu não estou falando em perdão, não é isso. É em aceitação da realidade. Então, eu não preciso conviver com uma pessoa que me machucou. E isso eu estou falando de pai, mãe, irmãos, ou seja, daquela situação que te feriu, que te machucou profundamente. Nós não precisamos conviver com essa situação, mas eu preciso seguir livre disso, né? Então, para a gente experimentar um pouco este lugar, como teve gente que entrou e eu já tinha começado, para fazer o exercício de hoje, eu vou precisar de uma folha de sulfite dividida em 4 partes e uma caneta. Então, peguem essa folha, divida em 4 partes. Cada parte desta vai representar uma coisa para vocês. Esse tipo de representação a gente chama de âncoras de solo. O que é uma âncora de solo? Eu vou neste lugar que é como se fosse um representante. Se eu tivesse com pessoa, eu ia colocar essa pessoa para representar. Mas eu não estou aqui, então deixo com vocês essa dinâmica, essa ideia de âncora de solo que eu vou falar para vocês. Nossa, é bem interessante quando eu entendo como funciona e eu vou para essa âncora de solo neutra. Simplesmente assim, eu coloco lá o papel com a representação que eu quero e eu coloco o meu corpo em cima desse papel. Então, coloco lá o papel no chão, subo, esvazio o meu pensamento, eu me conecto com aquele papel e observo que sensações traz para o meu corpo. É isso que nós vamos fazer, é isso que eu vou treinar com vocês, tá? O primeiro papel, ele representa, vocês vão escrever a desconexão. Primeiro papel, a desconexão. No segundo papel, vocês vão reescrever pai. Se por acaso alguém aqui, coloca o nome do pai, o nome do seu pai. Mas se tem alguém aqui que não conheceu o pai, representa lá, pai. Simples assim.
Se possível, o nome. Se não, pai. Não vai fazer diferença nenhuma. No terceiro papel, vocês vão escrever o que faltou para. Coloca o nome do seu pai. Se você não sabe, só coloca pai. O que faltou? Eu não sei se faltou o próprio pai dele, se faltou a mãe, se faltou dinheiro. Não, não é isso. Eu não preciso ficar em busca. Então, quer dizer, para eu saber o que falta para mim, eu preciso saber o que falta. Não, é só uma sensação. Então, escreve lá: o que faltou para o meu pai. E no último papel, é aquilo que eu preciso. Olha que precioso. Falei que era o lugar de pai, o lugar de pai leva para o que eu preciso. E aí eu vou explicar. Depois que vocês fizeram esses papeizinhos, o que que a gente vai fazer? Vocês vão colocar no chão, um na frente do outro, com um espaço que dê para você pisar, para você subir. Quando acabar, eu vou conduzir, falar para vocês, subindo nesse, subindo no outro, tal. Quando terminar, eu vou pedir para vocês sentarem e anotar as observações, as percepções. Ah, senti meu corpo assim, senti meu corpo assado, ai, veio tal coisa na minha cabeça. E anota. Essas anotações, se vocês quiserem me enviar depois pelo WhatsApp, ok. Se quiser escrever aqui no chat, ok. Se quiser abrir a câmera, colocar a mãozinha e falar algo, a gente já olha agora para sua observação de campo, tá? Fiquem à vontade. Se permitam sentir, vivenciar esse exercício, tá? Tranquilamente, sem julgamento, tá bom? Se por acaso você estiver num lugar que não dá para fazer o exercício agora, eu vou gravar e depois vocês assistem no replay lá, tá bom? Mas é importante a neutralidade de corpo, tá bom? E é só acompanhando aqui que eu vou explicar para vocês. Então, como eu falei, eu até fiz uma colinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, né? Então, a desconexão, eu subo lá, vou neste lugar, sinto como é este lugar, né? E aí, eu saio deste lugar, eu vou falar com vocês. Vai lá onde está o nome do seu pai. E assim a gente vai fazendo nas 4 etapas do exercício de hoje. Esse exercício vai trazer um recurso para vocês, tá? Confiem. Acabou as 4 etapas, musiquinha para anotar a percepção. Combinado? Então vamos lá. Coloquem seus papéis, se posicionam, respira. Pode levantar, colocar no chão, alinhado lá, um de frente com o outro, e vamos trabalhar, vamos sentir agora. Respire. Só um minutinho. Apareceu um aviso aqui para mim, deixa eu só observar o que que é. O que que você pediu alguma coisa, Maíra? Não, na verdade apareceu um anúncio para mim, eu não sabia o que apertar, eu apertei send, mas eu não sei nem o que que eu apertei. Não, tudo certo, então, tranquilo. Eu cortei os papéis, é melhor É, assim. isso. Ah, então tá bom. E aí fica separadinho cada papel. Tá. A gente precisa separar o papel em 4 partes para que eu possa, assim, a gente tem que subir em cada papel separadinho, tá bom? Tem mais alguém com dúvida? Pode perguntar. Se quiser perguntar no chat também pode perguntar, tá? É importante que a gente vá para esse exercício.
Tranquilo. Então vamos lá. Primeiro papel. Sobe nesse papel. É o papel de desconexão. Então, sem pensar muito, eu fico neste lugar e eu vou pensar: o que que é essa desconexão? O que me desconectou do meu pai? Sinta no seu corpo que parte que incomoda. Observe se você tem vontade de ir para frente, se tem vontade de ir para trás, ou se o pé se conecta muito com o chão. Então, é observação de corpo. Mas o campo sempre traz algo precioso. Em que momento eu me desconectei? Em que momento eu quis mais? Em algum momento, papai precisou deixar você. Será que esse momento você entendeu como abandono? Ou será que neste momento você vivenciou uma situação que você se sentiu em perigo e não conseguiu ver a proteção do seu pai? Sinta no seu corpo essa desconexão, sem julgamento, só sinta. E se vier a lembrança de algo que você viveu com ele, acolha, tá tudo bem. Hoje a gente pode visitar esse lugar. Absorva essas percepções e vamos para o próximo. No próximo lugar é o lugar do meu pai. Neste lugar agora, você traz a presença do seu pai. Imagina que você está aí, no campo dele. Como é ser seu pai? Como é essa energia? Só sinta como é essa energia. Você se sente conectado? É um lugar agradável? É um lugar difícil? Como é esse lugar? Só observa. Pode sair deste lugar e agora eu vou para o lugar olhar o que faltou para o meu pai. O que faltou para o meu pai? O que faltou? Saia deste lugar, respira um pouquinho. E agora é hora de sentir aquilo que você precisa. Se conecte agora com aquilo que você precisa. Aproveita, receba do campo
aquilo que você precisa. Acesse essa informação. Sinta. Agora que você sentiu tudo isso, é hora de fazer o registro. Então, saia deste lugar, se despeça desse campo. Eu vou colocar uma música para vocês irem refletindo sobre esse lugar, sobre tudo que você visitou. Então, é hora de anotar tudo que você sentiu. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As mudas crescem quando se desnudam. quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, Evoluindo a cada lua, a cada sol. se era certo ou se errei. Se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem não se esquece. daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, Silêncios evoluindo a cada lua, a cada sol. se era certo ou se errei. Se sou súdito, se sou rei, Somente atento à voz do tempo saberei. eu sou maior Sou maior do que era do que era antes. Estou melhor Estou melhor do que era do ontem. que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior Eu sou maior do que era antes. do que era Estou antes. melhor
que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Na prática, tanto a ausência como o pedestal trazem as suas dificuldades. Quando a gente reconhece a ausência, quando essa dor é mais clara e evidente, e a gente trabalha ela, a gente consegue reconhecer, a gente consegue assumir, construir novos recursos e integrar, trazer, conectar com essa força de outras formas. Então, quando tem ausência, muitas vezes essa falta é mais clara, é mais fácil da gente observar, e aí a ajuda, o buscar ajuda, o perceber isso é mais evidente. O quanto que quando a gente tem essa figura no pedestal, a gente tem um desafio encoberto, né, pela admiração. E essa admiração em excesso pode deixar a pessoa presa na infância. Uma infância simbólica aqui, né? Uma infância onde eu assumo a vida de uma postura infantil, né? E isso pode dificultar o caminho do filho para o mundo. Então, e isso não acontece só com a mãe ou só com o pai, ou às vezes com os dois. Então, eu tenho que observar em que lugar que eu olho para um e para outro. Então, a falta, às vezes a gente observa mais rápido do que o pedestal, mas os dois lugares a gente precisa de equilíbrio, um caminho do meio, né? Quem é, passa comigo sabe, né? Que já me acompanha por aqui, é sempre o caminho do meio, não é nenhum, nem o outro, não preciso ir para os extremos, é o caminho do meio. E aí, o que eu queria concluir com esse exercício, né? Só quando a gente vê esse pai como homem comum, que tem seus erros, seus acertos, com suas forças e limites, a gente pode tomar dele tudo e nos fortalecer para o mundo. Então, eu preciso da força e do limite. Se eu percebo que eu não tenho limite com pessoas, com relações, tem a ver com o pai. Mas eu consigo tomar isso para mim quando eu observo ele como homem comum. O Bert fala que os pais imperfeitos transmitem melhor a realidade da vida. A vida não é perfeita. Por que que a gente quer pais perfeitos? Para justificar os nossos erros? Então pense nisso, tá? Tem alguém que quer compartilhar o exercício? Se quiser, coloca, levanta a mãozinha, coloca no chat, senão eu vou caminhar mais um pouquinho. O pessoal tá tímido. Vamos lá, vou caminhar mais um pouquinho. Ah, você quer? Então bora lá, Alce. Boa noite. Boa noite. Vou contar aqui um pouquinho do que eu Uhum, coloquei aqui nos meus papeizinhos, tá? pode falar.
Na, na desconexão, eu senti no meu corpo que ele ficava indo para trás. Uhum. E era até bem puxado para trás, assim, às vezes eu tinha até que voltar o meu pé, assim, para me segurar no chão. Senti um vazio, uma tristeza, um sentimento, de ausência e um olhar vago, assim, parado. Não foi bom, não. Isso, mas você percebe que o movimento era para trás, assim, né? Era para trás. É. Aí no segundo, que era do pai, né? Uhum. Eu senti também um, um silêncio. Foi bem silencioso, assim, aquele silêncio pensativo, frio, é, silêncio. Esse silêncio, quando você fala frio, é, é algo como tá tudo certo? É uma Uhum. ausência que tá tudo bem, só Uhum. tá frio, não tá, não me fez mal, mas também não tá fazendo bem, sabe assim? Tá Seu pai já tudo é bem. falecido? É. É. Aí esse é aí no, o que faltou para o meu pai, aí eu senti que faltou uma união aí familiar, amor, direcionamento e parece que eu estava vendo ele numa fuga constante. É, e provavelmente Parece ele que ele estava arrumou sempre correndo para algum lugar. isso, e ele arrumou algo que deixou ele anestesiado, ele em fuga, né? Ele É, fugiu de algo, né? é. Tá. Essa foi a sensação que eu tive aqui. Uhum. E aquilo que eu preciso, eu coloquei aqui que eu preciso respeitar a história dele, preciso de uma reconexão, tenho gratidão, eu sinto amor, demorei para sentir até, mas eu sinto, Uhum. sinto, sinto acolhimento e sinto leveza. Ele não tinha para te entregar. Não, certamente não. Uhum. Então, como é que eu posso exigir de alguém que não tinha para me dar? Então, agora você se nutre do que faltou. Você faz por ele, Sim. né? Quando você puder, você diz para ele assim: Eu cuido bem da sua filha. Pode deixar, Tá, tá bom? Isso vai ajudar a reconectar, tá. tá? É, qual estação foi pior? Qual dos A, momentos? a minha estação pior foi a do vazio, a do meu pai, O pai em si. do silêncio. É, Não era fácil estar não, no papel dele, tá? Então, acho que te ajuda mais um pouquinho a cuidar bem da filha dele, tá bom? tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguém? Posso seguir? Seguir, tá bom? Depois, se quiser me mandar, tranquilo, tá? Agora, depois dessa visualização que você anotou, tudo que você sentiu, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e ouvir o que eu vou falar para vocês. De olhos fechados, respire profundamente agora, tranquilize a sua mente e permita que tudo aquilo que você acessou, que você compreendeu, se conectou, sentiu,
percebeu. Encontre agora um lugar precioso no seu coração. Mais uma vez, olhe para o seu pai e perceba que você já está diferente. E ele também. Note o que mudou nele e em você. Agora é possível olhar para o que realmente importa. E o que importa é que nunca foi pessoal. Ele fez o que pôde. Tem pai que entrega até o que não tinha. E hoje você toma nas mãos, no coração, no corpo, na alma, no espírito, a vida que veio através dele. E hoje você pode dizer sim para ele, mas um sim inteiro, um sim completo, um sim sem ressalvas. Isso sim, aquilo não? Hoje não. Hoje é tudo. Sinta como é dizer sim profundo e verdadeiro para o homem que te deu a vida. E veja nas mãos dele um presente para você. Ele te entrega. Você pode escolher abrir esse presente ou não. É uma decisão sua. Se decidir receber, agradeça. Olhe mais uma vez no fundo dos olhos dele e diga: agora é comigo. À sua frente está a sua vida e todas as áreas que você já sabe que precisa expandir. Tudo aquilo que já não cabe mais no pequeno. É hora de crescer. É hora de se posicionar com esse presente nas mãos. Permita expandir, não só na mente. Sinta o corpo se abrir, sinta a alma se reconectar. Inspire pelo nariz, solte o ar devagar pela boca. Mais uma vez. Suave e amorosamente. Se possível, faça os movimentos que seu corpo pedir. Vai voltando e no seu tempo, se abre seus olhos, volta para cá, tô aqui e agora. Eu gostaria de ler um poema que foi o Bert que trouxe, mas não é de autoria dele, tá? Esse poema, deixei aqui separadinho para vocês, tá neste livro aqui, ó. No centro, sentimos leveza. É um livro onde tem várias histórias e conferências, tá? Então, ele contextualiza e encaixa um poema ou uma história, né? E esse, especialmente, não é do Bert, tá? É de um alemão, Boris Muschen, tá? Desculpa, que eu não sei essa pronúncia.
E o nome do poema é A Bola Dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci, como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou ao filho. E o que antes recebi, estou pagando agora, a quem não me deu, nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos, com saudade, mas sem ciúmes, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. E na sucessão dos tempos, meu olhar assiste comovido e contente o jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. Então, a bola dourada está na mão de cada um de vocês. E a bola dourada, a gente passa adiante. A gente não fica com ela, a gente passa. Quando eu tenho filhos, eu passo através da vida. Às vezes, eu passo com projetos, eu encontro uma forma de passar essa bola adiante. Mas eu preciso pegar essa bola. E para eu pegar essa bola, eu não posso ter julgamento. Se ela vir com arranhão, se ela vir um pouco amassada, eu pego. Que a gente possa se conectar com tudo que veio do jeito que veio. Só assim a gente transborda. Esse é meu desejo para vocês. Uma reconexão profunda. Se lembre que a gente não está curado, porque é um trabalho para a vida toda, mas acessar já ajuda bastante. Eu preciso acessar essa fonte, a fonte da riqueza, da força. Tá aí. Meu agradecimento profundo e até um próximo momento onde a gente dá uma aulinha de alguma coisa. Gratidão pelo tempo de vocês. Obrigada. Até. Obrigada, Marta. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite, tchau, Tchau, tchau. Marta. Obrigada. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Obrigada, Ju.